Isaac Nader é campeão do mundo. É verdade, o mais recente medalha de ouro nos 1500 metros nos Mundiais de Tóquio volta ao Tricast quase 2 anos após a nossa primeira conversa para falar da sua experiência nos Mundiais. Se achavam que eu pensava que ia ser campeão do mundo nessa reta final, não. Neste podcast, novamente em collab com o VO2 Máximo e Fábio Lima, cobrimos também a sua preparação e perspectivamos o seu início de época. Falamos ainda de alguns temas mais polémicos e de um crescendo de popularidade que tem sempre os seus positivos e os seus negativos. Eu gosto de fazer atletismo, trabalho para ser o melhor que eu conseguir ser e não vai ser um comentário que me vai impedir de fazer aquilo que eu quero ou não fazer, não é? Um podcast que certamente vais querer assistir, por isso não percas este Tricast VO2 com Isaac Nader. Estávamos aqui a fazer contas, se calhar já vamos para quase 2 anos desde a nossa primeira conversa. Fábio, no podcast anterior que fizemos juntos, introduziste aqui um bocadinho o convidado. É sim, depois do que fizeste no Mundial, acho que quase toda a gente está a ouvir este podcast já sabe assim, os principais feitos recentes, mas dá-nos um bocadinho de contexto aqui aos últimos resultados do Isaac e lança aqui um bocadinho esta conversa. Bem, antes de mais é um prazer estar aqui novamente para falar não é da minha modalidade, mas da modalidade que eu gosto, o atletismo, e acho que não podíamos ter melhor convidado do que o Isaac. Para lá do tal campeonato do mundo, que já vamos falar sobre isso, mas foi uma surpresa se calhar mais para os americanos, que ficaram todos desagradados por ter estragado a festa. Mas também é um convidado que este ano, estava aqui a tentar a fazer contas, foram 5 recordes nacionais que bateste este ano. Pelo menos que estão fixados este ano da tua parte. Isso não é só o título mundial que conquistaste em Tóquio de forma brilhante, é também a forma como foste quebrando barreiras, e aquela barreira dos 3,30 nos 1500. Já estava na altura de termos alguém abaixo dos 3,30 e acredito que vais baixar dos 3,29 e até onde for. Mas agora vai custar sempre um bocadinho mais. Ah, Acho que toda a gente na memória tem o que o Isaac fez no Mundial, mas se calhar já se está a perder um bocadinho. Passou só mês e meio, acho que é mês e meio, ah, e se calhar muita gente já não se lembra. É o mal do nosso desporto, não é do atletismo, do nosso desporto. É que muita gente, se calhar, já olhas para trás e se perguntares a 10, eu tentava ter essa conversa, que é perguntares a 10 pessoas, se calhar assim que não vão saber que houve um campeão do mundo há um mês. E há um mês e meio estariam a exigir que tivéssemos medalhas. E pá, é importante fazer esta introdução desta forma, porque acho que é um bocado injusto para quem luta tanto para levar o nosso nome lá fora e ao fim de mês e meio já ninguém se lembra. Ah, Portanto, mais do que o título mundial é os recordes que já foram feitos, e acredito que este próximo ano vai ter mais recordes, e que já começaste a época esta época de outono-inverno, já com uma vitória também numa milha em Espanha, para a malta também nos esquecer em Espanha que és o campeão, o campeão do mundo neste momento. Em primeiro lugar, boa noite a vocês os dois. Queria agradecer o convite para estar aqui mais uma vez a falar um pouco com vocês. Aí está, como o Fábio dizia, é verdade, já foi há um mês e qualquer coisa. E quando regressámos a Portugal, inicialmente fui ao Comitê Olímpico e não sei, acho que é Emanuel, o segundo nome falta-me, da canoagem, que fez canoagem, que faz parte da Comissão de Atletas Olímpicos, disse-me que se agora ia ter muitas abordagens das pessoas na rua, ou assim, e realmente a minha resposta estava, o senhor Presidente do Comitê Olímpico é o senhor Fernando Gomes, e eu disse-lhe que seria muito, se isso aconteceria se fizéssemos a modalidade que o senhor Presidente já presidiu, não é? Que foi o futebol, aconteceria, porque aí teríamos, se calhar nem sequer se pode sair à rua quase, o Cristiano Ronaldo não pode sair à rua. Infelizmente, atletismo não, como disseste bem, as pessoas muitas delas não sabem, se calhar muitas pessoas não sabem, e se lembrarem-se então já nem vamos falar. Mas sim, é um bocadinho a parte chata do atletismo.
em Portugal, mais uma vez, que aqui também temos que frisar esta parte, não é? A nossa cultura desportiva é muito virada para o futebol, infelizmente. Só se lembram das medalhas, como disse o Fábio, quando ganhamos medalhas e queremos exigir medalhas, isso é tudo muito bonito, mas efetivamente nós sabemos todos sabemos que o atletismo já deu muitas medalhas a Portugal, seja Jogos Olímpicos, Mundiais, Europeus, fora outras modalidades, e Portugal no futebol, por exemplo, só tem um título de campeão da Europa, não é? Mas esse ninguém esquece. Esse ninguém esquece e foi histórico, é épico e foi, é verdade. Mas efetivamente hoje em dia estamos em 2025 e ninguém esqueceu isso. É um exemplo. Mas isto está, é só uma das pequenas tristezas da nossa modalidade. Não, ia passar para a primeira pergunta que era para ser Sim, feita sim, nesse. sim. Eu fiz aquela reflexão inicial porque por acaso falei sobre isso ontem e pareceu-me ah, triste, mas pronto, vamos passar coisas positivas. Que é basicamente aquilo que de certa forma nos traz aqui, que é essa vitória na final dos 1500 metros. Ahm, ou como é que ainda te recordas certamente de tudo o que fizeste nessa final? Acho que é difícil não te lembrares. Ahm, Como é que foi essa tua final para ti e como é que a viveste por dentro? Tiveste alguma abordagem diferente na Aí prova está, que. eu acho que já conversei sobre isto muitas vezes, especialmente com a Salomé, sobre isto. Eu acho que a grande diferença deste campeonato é o que é. O desporto tem estas coisas e há uns que chegam lá, são grandes atletas logo e ganham logo desde o início das suas carreiras, não é? Infelizmente não foi o meu caso e não é o caso da maioria dos atletas. Eu acho que a abordagem foi muito ronda a ronda, com tranquilidade, sem pensar muito naquilo que se podia fazer no dia D, não é? Que neste caso é a final. Inclusive depois de passar à semifinal, cheguei à zona de aquecimento, que era sensivelmente 15 minutos da pista oficial, não é? No estádio Olímpico do Japão. Uh, e o meu treinador começou logo a pensar na final, a dizer, agora isto e tal, e eu não, agora não quero ouvir, não é o momento, agora é o momento de recuperar, descansar, e depois daqui a 2 dias logo se vê que no fundo eram 48 horas de diferença, e eu acho que a grande diferença foi, neste campeonato, foi essa, que realmente os momentos menos bons, que no fundo é não conquistarmos aquilo que queremos noutros campeonatos, fizeram com que fosse abordasse a competição de outra maneira. E está, não vou dizer que achava que ia ser campeão do mundo, se calhar não. Até se calhar vocês sabem, tendo em conta a final da Diamond League, 2 semanas antes mais ou menos, que foi o último, e último claramente, porque realmente houve ali, se calhar, eventualmente aquilo que achamos foi problema na gestão do pós-altitude, não é? No dia menos positivo após a altitude. Mas pronto, faz parte, mas também mantivemos essa confiança e essa tranquilidade para o campeonato. Sabia, pronto, mais uma vez, tendo em conta a época, que estar na final, apesar de ser uma coisa muito difícil, que os 1500 metros têm uma grande, grande dificuldade hoje em dia, que era possível, mas aí está, no fundo, essa foi a minha diferença após os campeonatos. Saí muito tranquilo, não estava praticamente nervoso, apesar de ser um dia decisivo, não é? E está, coloquei-me inicialmente por fora, porque não queria estar muito fechado, depois infelizmente acabei por estar nessa posição menos favorável e nos últimos 200 metros eu rezava um bocadinho por dentro, é verdade, não é que a sorte, era essa sorte que eu estava à procura, eu não acredito na sorte no desporto, porque realmente nós treinamos muito, quem treina muito não tem sorte, não é? Mas às vezes é preciso essa pontinha de sorte, essa é a pontinha que eu acredito que existe realmente, que eu realmente tive, não é? Estava fechado e faltar 100 metros mais ou menos, essa abertura existiu, não porque o atleta de trás me deixou passar, que é à minha frente neste caso, que era o espanhol, a memória não me falha, acho que era o espanhol, mas porque realmente os 4 primeiros da frente aceleraram de repente, não é? E depois existe esse break de uns para os outros e era o meu momento, eu sabia que tinha que ter essa oportunidade, sabia que, pronto, que era o momento de tentar acelerar o máximo que podia, pronto, agora, se achavam que que eu pensava que ia ser campeão do mundo nessa reta final, não, porque realmente não pensei muito nisso, só pensei realmente em correr o mais rápido que pude e pronto, naturalmente faltam 30 metros, falta passar um atleta, porque é que não sonhar nessa parte e realmente foi isso que aconteceu.
Aí já foi só na crença, não foi pela grande energia que tinha, porque se calhar efetivamente também não consigo avaliar se tinha muito ou pouca energia quando faltavam 30 metros, mas realmente aí está, nesse momento já não é, já só pensamos com o coração e não tanto com a cabeça, não é? Em querer acabar aquilo e dar o máximo que temos lá dentro ainda. Essa parte final, eu imagino que mentalmente, se calhar na tua cabeça, realmente não estás a pensar em grande coisa, estás mais focado só em tentar mesmo mexer o corpo o mais rápido que consegues para fechar a prova, mas estás ali num misto de entras na reta quinto, sexto e depois já se começa a perceber que vais ao pódio, tanto que nos comentários eles dizem se calhar vamos à medalha, e depois num compasso de 10 metros já é será que vamos ao segundo lugar e depois já é o primeiro. Ou seja, na tua cabeça tu também vais nessa percepção do género, estou a chegar ao pódio, depois sentes, dá para chegar mais à frente, dá para ganhar, ou nem estás tão pouco aí, estás mesmo... como é que geres também essa fase? Porque depois também é aquele género de passa tanta coisa na cabeça que às vezes desfocas e é importante Sim, manter o presente ali. tu sabes que aí nessa parte, tu primeiro eu era quinto, nessa altura faltavam, como tu dizes, 80 metros, 90 metros mais ou menos, era quinto, eu só pensava realmente em sprintar o máximo possível. Eu vi que o atleta que foi quarto e o quinto, que é o Chariot e o Laros, realmente, quando já estou em cima deles, via que eu estava motivado e com mais energia, porque sabia que tens sempre essa percepção que sabe, não é? Pode não ser 100% real, porque não sabes, não sabes o que é que o outro sente, não é? Mas acreditas que, ok, aqueles têm menos energia que tu naquele momento, e isso eu pensava, e é como tu dizes, no fundo, quando tu vês que estás em terceiro, motivas-te, achas que tens mais energia, neste caso, com o que foi que o atleta canhano que acabou por ser terceiro, achas que tens mais energia para passar esse atleta e passas, e depois, está, no fundo, é só motivação e aquilo começa cá dentro a mexer e tu pensas, corre e pronto, e no fundo é como disse, aquilo foi mesmo por pouquinho, mas aí está, no final ganhei eu, isso é que importa. E depois tu fazes, tu de certeza que viste esse comentário, que acho que foi num podcast do Luís Franco Bastos, ou que foi, e que faziam uma sátira da tua reação, surpresa, mas eles faziam a ponte para quando ganhas sem apoio ou seja, sem o apoio Yeah. a comparar com o futebol, ou com um grande Sim. apoio, ou seja, quando consegues algo, que no caso, eu sei que na tua cabeça não estavas a pensar nada disso, estavas a pensar assim no feito que fizeste, mas acaba por ser uma sátira engraçada. Mas pegando nessa situação da tua surpresa, que é completamente normal, eu estava a assistir e fiquei, uau, o que é que aconteceu, não é? Acredito que toda a gente tenha ficado. Claro que toda a gente sabia que com a final aberta que estava e com, por exemplo, o Walker ter ficado de fora, com o Ingebrigtsen não estar no seu prime, com o Josh Kerr ter o problema durante a prova, ou seja, abria-se ali um espaço para, apesar dos favoritos que haviam, especialmente acho que o Lars partia ali como um candidato, abria ali um espaço para, numa final tão equilibrada, alguém surpreender, mas essa pessoa depois acabaria sempre por ser um feito incrível. Como é que foi aqueles 5, 10, 15, 20 minutos ali? Como é que te sentiste? É algo que não consegues explicar? Ou foi a melhor sensação que tiveste numa prova? Como é que consegues descrever isso? Opa, há coisas que, como sabes, são difíceis de explicar. Aí está, como estavas a dizer, o facto de estar de boca aberta não é porque não achasse que aquilo fosse uma coisa impossível de acontecer, porque realmente não era, como disseste. Eu respeitava todos os atletas que estavam ali a correr contra mim, que era, no fundo éramos 14, qualquer um podia ganhar, como disseste, a final era muito aberta, sabia-se disso, porque não íamos ter toda a gente sabia isso, não íamos ter uma final a correr-se muito, muito rápido, não ia para 3:29 e sabíamos à partida que isso não iria acontecer, à partida, mas nunca sabe, isso só Deus é que sabe, para quem acredita, claro, mas efetivamente abria esse leque. Se me perguntas, por exemplo, sobre o Jorge Quer, eu já vi, o ano passado eu achava que ele estava claramente a outro nível, achei isso em Budapeste. Este ano, tendo em conta as coisas que foram, se calhar não o via tão forte quanto outros anos, apesar de ele era campeão do mundo em título, é um medalhado olímpico, não sou eu que vou apresentar o Jorge Quer agora, realmente é o atleta de outro nível, quem me dera a mim ter a carreira que ele tem, porque é melhor que eu, é o que é, não, não há nenhum problema com isso, até o dia de hoje foi melhor. Agora, a realidade é que era uma final muito aberta e, por exemplo, como também disseste, o Laros, eu acho que também teve esse problema, não é? Ele era, se calhar, aquilo que todas as pessoas davam ele como o grande favorito a ganhar
e ele próprio não soube gerir, na minha opinião, essa parte, não é? Acho que estava demasiado, eu já ganhei, e isso não existe. Não há garantias que passamos a primeira ronda, não há garantias que passamos à final, não existe. Nós temos que encarar aquela corrida, cada corrida, com humildade e respeitar os nossos adversários, as pessoas contra quem estamos a competir, porque ali não há pessoas fracas, eles são todos muito bons. Ok, podes-me dizer que há assim, se calhar 2 ou 3 atletas que são convidados, que está a perder a ter um nível inferior, ok, mas nós fizeram 46 pessoas mínimos para este campeonato. 46 pessoas nos homens é muita gente, ou seja, é pessoas com menos de 3,33,00, é pessoas com um grande nível, e não há provas fáceis. Agora, os 15, 20 minutos após a corrida, para responder à tua pergunta, aí está, eu não acreditava muito ainda na coisa, depois fui ter com o Salmé, o treinador, e algumas pessoas que estavam ali da federação, na zona lateral da reta da meta, e depois foi dar a grande volta à pista. É como digo, foi um momento inesquecível. Aliás, foi o melhor momento da minha carreira até hoje. Isso não há dúvida nenhuma. Não, nem sequer é comparável a qualquer outro dia da minha carreira. Falaste da quantidade de atletas que conseguiram marca nos 1500. Eu aqui tenho uma pergunta para fazer sobre isso e depois tenho outra. Eu vou começar por esta parte. No dia na véspera da final, houve alguém que, quando fiz a publicação da Statlist, houve alguém que me respondeu. Vou ler aqui. Claro, número 1, Ben 2, Chariot 3. Não sei porque é que ele meteu o Ben, mas pronto. E a ti meteu-te em sétimo. E eu respondi: se não tivesse dúvidas quanto à tática do Isaac, diria que tem uma chance única de chegar ao ouro. Pá, foi uma coisa que esta final era muitíssimo aberta mesmo. Era o que estavas a dizer, porque sem o Jacob não perdes ali aquele gajo que é o favorito máximo. O Sim, Bart, eu acho, Que se calhar, eu acho e que se calhar o Jakob acaba por se calhar reduzir um bocadinho o leque de favoritos, não é? Não sei. Sim, eu acho que também não tinhas o Yarn Gus, que também são na esses Guza. dois atletas, se calhar, mesmo no ano passado na semifinal olímpica, ele acabou também por ter uma das séries mais fortes, mais rápido que mais ou menos 30 e um poucos, se não estou em erro, que aconteceu no ano passado. Ou seja, são dois atletas que se calhar o Jacob mais vezes do que os outros, lógico, metem a corrida um bocadinho mais forte a partir dos últimos 400, 500 metros, na partida não, desculpa, depois dos primeiros 400 ou 500 metros. O ano passado foi diferente, lógico. O ano passado, a final olímpica foi completamente diferente. Ele fez uma tática completamente diferente do normal. Mas o normal é que ele deixa aquilo correr 400 ou 500 metros e depois realmente aquilo é pouco a pouco, progressivamente, aquilo vai cada vez mais rápido. Então os últimos 400 são completamente frenéticos, não é? E está isso, como dizias, Fábio, realmente abria slack, não é? Nós não havendo alguém. E está, as rondas falavam um pouco daquilo, contavam um pouco aquilo que podia ser a final. Se nenhuma ronda foi demasiado rápida, nenhuma semifinal demasiado rápida, sabíamos que aquilo à partida não se ia correr atenção, mais uma vez, muito rápido. Estamos a falar de correr a menos de 330, se calhar a 31, também não digo que era impossível, 30 muitos, eventualmente também podia ser, mas eu acreditava mesmo assim que podia ser mais 32, 33, acabou por ser 34 pouco, mas era mais ou menos por aí que eu acreditava que ia acontecer a corrida. E então, agora voltando à tal pergunta que eu tinha para fazer, ahm, falaste no número de atletas que conseguiram os mínimos, ou a marca de qualificação, que já não é mínimos. O que é que achas que levou a que os 1500, na minha opinião, é a disciplina mais forte neste momento no atletismo mundial? Se calhar os 800 também têm muito nível, mas tens ali para aí 5 ou 6 que são muito bons e depois já é um bocadinho mais abaixo. Os 1500 tens mesmo muita gente boa. O que é que levou a esta mudança? Eu acho que essa questão é difícil de responder. Está, os 800 também subiram bastante. Este ano, a menos, não estou em erro, daquilo que vi, foram 15 atletas a menos de 1,43. É realmente um nível também muito difícil, mas se calhar aquele nível muito forte, se calhar não está tão forte quanto os 1500 masculinos e femininos. Eu acho que estas duas provas, tanto no género, esta prova no género como no outro, é realmente a prova rainha neste momento, na minha opinião, é só a minha opinião, aí está. Eu acho que é difícil de responder. Eu acho que as pessoas, não sei, eventualmente, até se calhar o nosso atletismo, não é? O atletismo português, eu acho que também está a voltar a ter resultados diferentes no meio fundo e fundo, porque as pessoas são mais profissionais, eventualmente, treinam mais, trabalham de maneira diferente, não é? Eu acho que
procuram realmente ser e ambicionam mais, não é? Procuram realmente fazer coisas diferentes e eu acho também a grande diferença é que antes, se calhar, os mínimos eram 35,00, não é? E agora são 33,00. E as pessoas querem estar, ou marca de qualificação, as pessoas querem estar no campeonato. E eu acho que isso também é a grande diferença. Eu quero estar no campeonato, mas eu não quero ir lá por outro ranking, eu quero ir lá fazendo a marca de qualificação. Eu acho que isso também é a grande diferença. Se eles colocarem os mínimos a 31, 50, um exemplo, vai continuar a haver atletas a fazer, muitos atletas a fazer isto. Porquê? Porque as pessoas. Eu não quero ir lá para o outro ranking, não quero estar até a última hora até a data final de acabar o período de qualificação para fazer uma marca de qualificação ou competir muitas vezes para conseguir estar no outro ranking, que isso também, bem ou mal, causa um desgaste muito grande e uma pressão mental muito exigente, não é? Estás ali desde maio a competir até neste caso que foi em setembro, até agosto, muitas vezes para realmente estar sempre na posição de qualificação é complicado e essa gestão é difícil. Está, eu acho que a grande diferença para responder à tua pergunta realmente é realmente que a marca realmente é difícil e as pessoas querem ir diretamente por marca, não querem pelo menos é essa a minha visão, atenção. E eu acho que essa é a grande diferença. Eu, por acaso, em relação a isso, pelo menos, eu também não sou do atletismo, mas a perspectiva que eu tenho é, mesmo nas distâncias mais altas do atletismo, desde a maratona à meia maratona, aos 10 km de estrada, já se tem de correr muito rápido para fazer recordes e para fazer marcas. E eu acho que o que as pessoas perceberam foi, se nós não tivermos velocidade a correr 1500, por muito que eu se treine para fazer uma maratona a 10.000, eu estou limitado a um ceiling. E, portanto, se nós virmos o pace que se corre a 2 horas e 35 segundos uma maratona, não sei quanto é, mas é 2,49, 2,50, dá para pensar, porque se para correr uma maratona, para seres muito bom, tens de correr a 2,50, tu se não corres 1500 nem vou mandar, é 2,20, 2,19, 2... Depende do ritmo que queres falar final. Pronto, mas o que eu penso é, se eles não conseguem, se o atleta quer ser muito bom nos 10.000 ou na meia maratona, tem de ser muito bom também nos 1500. E depois, se tens provas táticas, como foi, por exemplo, a final dos 10.000 em que o Grécia ganhou, em que, por exemplo, o Grécia, claro que nos 1500 não cheirava, não conseguia ir a uma final, se calhar, digo eu, mas ele tem muita ponta final e conseguiu ganhar a atletas teoricamente melhores que ele porque a prova foi tática e ele, ao ter melhor ponta final, conseguiu vencer ali. Portanto, acho que pela parte tática, não é? E eu sinto que, por exemplo, e passando se calhar essa pergunta para passarmos se calhar a outro tema, mas acho que os 1500 está quase a parecer ciclismo, do género. A tática é muito importante, a estratégia, saber quando arrancar, porque como os atletas estão muito competitivos e muito nivelados, um erro tático pode tirar fora de prova. Para lá das questões que houve este Mundial, que acho que foi escandaloso a quantidade de situações de desclassificações ou atletas que têm condutas mais arriscadas ou agressivas. Acho que é uma nova... Não sei se tu trabalhas isso também, porque a parte tática parece que está a começar a pesar muito na forma de correr das provas. Sim, eu acho, por responder um bocadinho a essa pergunta que acabaste de fazer, não é uma coisa que eu acabo por fazer muito, é uma coisa quase no momento, não é? Apesar de, pronto, entrar com uma ideia na corrida, mas era uma coisa que, em conjunto com o meu treinador, antes que não fazíamos, não é? Não fazíamos, é verdade, nós não falávamos muito sobre como é que havíamos de posicionar, era mais uma coisa do que nós decidíamos em corrida, não é? E isso, por acaso, confesso que chateava-me um bocadinho, porque realmente o treinador gostava. Eu acho que isso é importante, o treinador dar esse feedback, como é que nós devíamos ou não abordar a corrida. Depois está, lá dentro nós é que decidimos se ele te manda ir em último e depois ir acelerar e fazer e pronto, e passares, neste caso, que falamos de um campeonato, e depois tu partes e depois estás ali a meio do pelotão, não vai, olha, agora vou deixar-me ficar para o último porque ele mandou-me ir em último. Não é? Ou seja, no fundo, era uma coisa que eu gostava de fazer, mas como meu treinador, mas realmente não o faço. É uma coisa, como disse, decidida no momento. Agora, se é muito importante ou não, eu acho que é importante o quanto baste, porque realmente ninguém aqui tem uma bola de cristal, ninguém sabe se a tática que estamos a usar naquele momento realmente. Porque às vezes os psicólogos ou pessoas de mental coach, ou seja o que for,
dizem, visualiza aqui, para visualizar a corrida, Yeah. como é que queres abordar. Claro, mas tu depois não eu sou um controlas o que os bocadinho, outros vão fazer. sabes que eu sou um bocadinho contra isso, pelo menos em desportos que, como o atletismo, não é que tu, no fundo, estás ou, por exemplo, nos 100 metros, cá dá para fazer isto. Imagina tu, estás a ver, aquilo é uma reta, tu vais sozinho na tua pista, ou seja, isso cá dá para imaginar como é que tu vais correr, da maneira como te queres sentir, tudo bem. Há coisas que cá tu consegues, em 1500 metros, neste caso as provas de Mifundo estamos a falar, se calhar consegues imaginar e visualizar. Agora, tu pensas assim, para passar à próxima ronda, eu vou passar à semifinal, então eu tenho que imaginar como é que eu vou correr, quais são os atletas que quer que eu elegia naquela prova para passar, ou seja, já é misturar muita coisa e eu acho que eu não concordo, há pessoas que concordam e realmente aquilo corre bem da maneira como eles pensam, mas aí está, no fundo tens que, muita gente às vezes dizia, inventa o plano A, B e C, então não faz muito sentido, na minha opinião, e então eu acho que é importante, mais uma vez, tu no momento tens de decidir, por exemplo, eu não percebi muito, para te dar um exemplo, eu não percebi muito bem a estratégia usada, por exemplo, pelo Cole Walker, que falaste nele, na semifinal. Então tu sais em primeiro, não é? Saiu à frente, uma corrida a ritmo de 60 à volta, muito tranquilo, sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade, porque à frente não tens dificuldade nenhuma, não é? E de repente uma pessoa que é campeã olímpica é um erro demasiado grave taticamente, entendes? Deixou-se ficar para trás e fechado. Tanto depois ele é desclassificado, eu inicialmente achava que ele foi mal desclassificado e depois passei a achar que ele foi bem desclassificado, porque realmente prejudica realmente o atleta alemão. E está, não tinha, ele passava em teoria à vontade, maneira de dizer que aquilo, porque não há prova, isso não existe atualmente no atletismo, o passar à vontade, mas ele, não tenho dúvidas que com a sua ponta final, que a gente sabe como é que é, não é? Que ele passaria, ainda por cima, se ele estivesse à frente, não tinha dificuldades. Aí está, às vezes a tática é o que é, mas eu acho que é importante, na mesma, lógico, ter eu acho é que, por exemplo, o que eu noto de ver as provas é ir no meio do grupo, acho que é o que acaba por ser 90% dos atletas, mas quem se deve dar ao luxo de ir atrás é atletas completamente fora da caixa que conseguem ir atrás a prova toda e resolver no fim, ou até mesmo atletas que são, em teoria, underdogs. Eu acho que faz sentido ir atrás, porque eles andam ali no meio na luta e quando chega à fase final desgastaram-se a um ponto que não tens hipóteses. Portanto, tu tens de assumir que eu estou em último, em teoria eu sou o pior corredor ou dos piores, portanto esta será em teoria a minha posição, eu vou poupar-me e no final vamos ver o que é que temos. E já em muitos casos vi nas meias finais ou nas eliminatórias atletas underdogs a fazer isso e a darem-se bem, porque o miolo do pelotão andou ali, vai para a frente, vai para trás, vai para fora, corre mais metros, desgasta-se e no final não tem energia para ir lá buscar o sprint. E o problema é que tens de ter sempre alguma coisa no depósito, sim. Muitas vezes certo, mas ali ao final e não tens nada. eu ia lá atrás enquanto aquilo ia a 2,40 ou a 2,30 e tal, e depois no final vi-os arrancar. Não, mas é verdade, tem que sempre haver essa pequena energia. Mas eu ouvi eliminatórias que ainda até aos 1000 metros eu ia lá. Vamos ver, podemos ver nos próximos mundiais. Eu vou lá se me derem uma chance. Essa questão da tática, olhamos agora para o ano passado, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, se calhar ninguém acreditava que, ok, se calhar foi uma tática demasiado arriscada por parte do Ingebrigtsen, mas se calhar no momento achávamos que ia dar certo. E deu totalmente errado. Ele rebentou por completo e acabou por ficar fora do pódio. Portanto, Ele não acreditou que ganhava na velocidade ao quer, não foi? Eu acho que, sinceramente, na minha opinião sobre essa final olímpica, é que mesmo para um atleta do nível dele, com um índice de confiança que ninguém tem, é impossível, eu acho que ninguém tem um índice de confiança que ele tem. Eu acho que realmente é o atleta mais confiante da atualidade, não é? Em termos de meio fundo e fundo. Eu acho que arriscou demasiado, porque uma coisa é começar a 55-50, isso não é muito forte, mas 54 queima qualquer atleta, no fundo ele se calhar ganharia a 54, ele pode fazer 54 a primeira volta, mas se calhar é com uma lebre 1000 metros e aí se calhar não tem uma fatura diferente, não é? 54 sozinho desde o primeiro metro realmente queimou-se demasiado, porque aí está, não são 54 da maneira que ele faz 27-27, não é? São 54 que ele se calhar os meus 200 metros para realmente estar à frente, que se calhar faz 25 muitos ou 26 muito poucos, isso realmente
pouco a pouco queimou completo, mas também algumas, eu já cheguei a ouvir pessoas a dizerem que ele teve um dia mau, 3,28 a puxar do primeiro metro sozinho, se isso é um dia mau, então não sei o que é um dia bom, não sei o que é um dia bom, nenhum português nunca fez 3,28, e até este ano, pronto, eu fui o primeiro a fazer menos 3,30, mas a realidade é que nunca nenhum português até este ano, junho, tinha feito menos 3,30 e um atleta como o Jakob Ingebrigtsen fez 3,28 a puxar desde o primeiro metro sozinho. É realmente uma corrida de outro nível. Mas aí está, no fundo, naquele dia haviam houve 3 atletas que realmente estavam. Não sei, não podemos dizer que estavam melhor que ele, por isso é difícil dizer, porque ele, se caso tivesse uma leve 1000 metros, fazia 3,26, quase que bateu o recorde do mundo naquele dia, se fosse preciso. Claro, porque realmente estaria certamente no seu maior pico de forma do momento, não é? Então depois foi aos 5.000 e ganhou com uma perna às costas, não é? Agora, efetivamente, não havendo uma lebre, ele querendo fazer aquilo que fez, eu acho que ele arriscou demasiado e está, se ele fizesse o que faz normalmente, eu não tenho dúvida, se calhar não seria na mesma pódio na mesma, mas se calhar onde estaria mais perto de ganhar uma medalha olímpica nos 1500. E eu acho que ele, aí está, apesar de eu dizer que ele é o atleta mais confiante do mundo, se calhar não é assim tão confiante quanto isso, porque quando um atleta sente necessidade daquele nível, sente necessidade de puxar a prova, porque acha que se calhar é a única maneira de ser campeão olímpico dos 1500 naquele momento, se calhar não é assim tão confiante nas suas capacidades. Digo eu. Não te preocupes, já vamos voltar ao podcast com o Isaac Nader. Mas eu sei que neste podcast estão muitos corredores e é por isso que eu venho falar do Momentum, que é o meu novo acompanhamento de treino em 2026 e um dos perfis que nós queremos muito trabalhar são atletas de corrida. Provavelmente queres bater o teu PB à maratona, queres ir fazer uma meia ou queres fazer os teus melhores 10 km de sempre. Já treinei muitos corredores que conseguiram reduzir muito as suas marcas sem treinarem mais quilómetros, mas treinarem melhor, prevenindo lesões, vendo evolução. Portanto, se estás estagnado, fala connosco, primeiro link na descrição, marca uma call comigo e eu vou-te apresentar a nossa oferta otimizada para corredores que querem performance e que perseguem recordes pessoais. Certo. E diz-me uma coisa, agora depois deste título de campeão do mundo, é óbvio que é sempre um título muito importante na disciplina, como estamos a falar, numa das ou a mais importante na parte do meio fundo. Achas que isso vai mudar, primeiro, a forma como os outros atletas te vão marcar nas provas? E segundo, se isso vai ter algum impacto na tua forma de competir, seja pela forma, decisões táticas ou estratégia, ou confiança na prova, do género, mudares alguma coisa? Porque o que eu noto parece que o Josh Kerr ou o Ingebrigtsen tornaram-se atletas talvez diferentes quando começaram a ser dominadores, ou seja, quando começam a ganhar muito, eles correm de uma maneira, o Ingebrigtsen ao ponto a quase de se auto-sabotar, como foi na final, o Josh Kerr pela atitude, que ficou muito confiante e em prova, e depois também veio a pagar isso, depois se calhar em algumas provas que o excesso de confiança pesou, mas em que medida que isto pode alterar alguma coisa, seja na tua forma de correr, seja na forma dos outros correrem contra ti? E sabes, essa pergunta por acaso é interessante. Eu acho que isto é a realidade, não é? Os índices de confiança quando tu consegues um título de campeão do mundo realmente são mais elevados. É igual a estes atletas, como estavas a dizer. O Jakob Ingebrigtsen é muito confiante, não é porque corre a 3,26, é porque ele é o atleta que mais vezes ganha. Ou seja, se tu ganhas muitas vezes, igual ao Jorge Quer, se tu ganhas muitas vezes e muitas medalhas internacionais, tu vais ser naturalmente um atleta muito confiante. E no meu caso, aí está, também não ganho muitas vezes, só ganho uma vez, mas efetivamente é essa a grande diferença, na minha opinião, em mim, que espero eu. O futuro também o dirá quando entrar em ação realmente em provas mais a sério. Mas aí está, eu acho que essa é a diferença, é apenas a confiança, a maneira de abordar a competição. Já veremos, depende também do estado de forma, do momento, não é, da corrida, mas eu acho que abordarei a corrida da mesma maneira. Depois, já como tu estavas a falar há bocado, falámos em táticas, depois depende da corrida, terei uma ideia no momento ou não. Mas está, eu acho que o que muda é real. Se os outros olham para mim de maneira diferente, se calhar antes contavam comigo quanto basta e agora se calhar contam mais, porque agora já viram que eu posso ser se calhar perigoso naquele tipo de corridas, em campeonatos do mundo.
certamente terão um bocadinho mais de atenção em mim. Agora, mais uma vez, nada muda. Não, eu também, há uns tempos, perguntavam-me se ia ter mais pressão. Não, sabes? E eu explico-te porque é que não vou ter mais pressão. Porque quando olhas para o lado estás na Liga Diamante, olhas para o lado direito ou para o lado esquerdo, depende de onde tu estejas, Todos já vês ganharam campeões competições grandes, olímpicos, claro. medalhados olímpicos, Pois. campeões do mundo, ou seja, na Liga Diamante tu competes sempre contra os melhores do mundo. E naquela linha de saída há sempre atletas, há muitos, cá somos, para dizer o número 15 e 10 pelo menos Exatamente. ganharam ou quase todos ali ganharam provas já importantes ou medalhas importantes. Já a pressão, tu podes internamente meter mais pressão em ti, já, mas não quer, exteriormente também pode acontecer, também podem colocar mais pressão em ti, porque isso se calhar faz parte, ganhas uma vez, as pessoas querem ganhos mais vezes, e se calhar tem essa expectativa. Agora, em termos de abordagem, como eu te disse, os atletas que competimos já são. Há muita gente boa quando competes, por isso tu encaras a competição como se fosse mais uma, que aí está, no fundo. Acho que da outra vez, quando falámos, acho que eu disse isto. Quando entramos, nós temos que entrar para ganhar, seja contra quem seja. Dá igual se foste campeão do mundo ou se não foste já. Essa devia ser, na minha visão, mais uma vez, isto não é ser arrogante, é só ser realista. As pessoas têm que trabalhar para serem o melhor possível. E se tu puderes ir a uma prova e ganhar sempre, não vais ser segundo. Olha, passa que eu hoje não posso Claro. ganhar. Não, isso não acontece, não é lógico. Lógico. Não, boa. Fábio, queres passar aqui para a preparação, que era um dos temas que nós tínhamos? Óbvio que já mais, se calhar, focada no Mundial e também, quem sabe, aqui na atualidade, para preparar esta época. Como eu tinha dito naquela introdução, tu este ano bateste aí uma data de recordes nacionais e também os outros também não estavam propriamente. Já estavam avisados, também ganhaste uma Diamond League, que foi também. Foi em Oslo, creio, agora está-me aqui a falhar. Foi Oslo, não foi? Foi. Foi na casa do Jakob Ingebrigtsen, pronto, ele não estava lá, foste lá tu estragar a festa, todos estavam a pensar que iam ganhar. Sim, sim. Para este ano, com tanto que já conquistaste, houve aí alguma coisa que tenhas mudado na tua abordagem de treino? Alguma coisa que tenha mudado? Até pode no seu treino, mas alimentação. uh, Não, eu acho que um dos grandes segredos depois de cada atleta, não é? E se calhar um dos maiores segredos, entre aspas, do Jacob, não é? É a consciência do trabalho que tu fazes, não é? Anual. Nós fizemos exatamente as mesmas coisas. Está, se calhar, se me dizes a mim, se calhar, por exemplo, nas séries de 400 eu ia mais rápido do que ano passado, sim, porque está, isso, a consciência do trabalho permitia-me ser melhor e ir mais rápido, é inevitável. Não excessivamente rápido, também, eu dei-te um exemplo de um treino que se calhar é a minha opinião mais uma vez, eu acho que o treino de 400 metros a um certo nível realmente é se calhar o mais duro de se fazer. Uh, mas está, nada mudou, simplesmente o processo continua a ser o mesmo, continuamos confiantes naquilo que se podia fazer, apenas naturalmente, como é normal com os anos, os índices de treino e, e outras coisas também melhoraram, porque está, é inevitável, é consciência do trabalho. Posso dizer, se calhar, também uma coisa que aí sim, agora estou-me a lembrar que se calhar podemos ter mudado um bocadinho, tentámos aumentar um bocadinho os índices de força, por exemplo, no ginásio, foi uma coisa que também tentámos melhorar. Ou seja, no fundo, nós é impossível. As pessoas às vezes, e se calhar levantar muito peso. Primeiro, eu não consigo levantar 200 quilos, não consigo fazer 200 quilos de meio agachamento, que eu não faço agachamento com 200 quilos, partir as pernas a metade do caminho. Essa é a realidade. Agora, se calhar, isso foi também ou seja, o músculo ter um bocadinho mais de força também eu acho que também pode ajudar um bocadinho mais. Esta é só a minha opinião. Agora, eu acho que foi praticamente a única coisa que se mudou ligeiramente. No fundo, não passei a levantar 200 quilos, como eu disse. Se calhar passámos de fazer 110 quilos, estou a dar um exemplo de um exercício, não é? Para 140 ou 150 e também não 20 repetições, um número normal. E se calhar foi a pequena diferença também em termos de força, tinha um bocadinho mais força, mas mais uma vez, isso é um pormenor que se calhar tudo aqui a um certo nível já tudo conta, não é? Já não há muito, quando chegamos a um nível já não há também assim tanto a melhorar, apesar de eu acho que há sempre alguma coisa a melhorar. E basicamente eu acho que foi isso, em termos de alimentação, eu faço a mesma alimentação e Uma, tudo o resto é igual. uma coisa que eu gostava de saber era, dentro da tua equipa, ou seja, de apoio, quem é que são as pessoas? Ou seja,
Resume-se muito ao teu treinador e ao teu grupo de treino, ou tens outros profissionais a trabalhar contigo em conjunto com o teu treinador, seja na parte da força, seja na parte da nutrição, psicólogos, biomecânicos? Aí está, não. Nós, era tudo trabalho do nosso treinador. Tínhamos podemos dizer isto, um treinador assistente, adjunto, como quiseres chamar, que era no fundo era o sobrinho do Henrique, que nos dava mais bicicleta. Se calhar na força ele tomou um bocadinho mais conta dessa parte, pronto, se calhar era mais jovem, estudou um bocadinho mais nessa área, mas dava uma ajudazita nessa parte. Mas está, essencialmente era tudo isso, a parte de psicólogos ou nutricionistas. Nós usávamos procuramos essa pessoa, não é? Tanto que nós, sou eu e a Salomé, nós é que procuramos uma pessoa externa, não é? No fundo não temos ninguém, nós é que escolhemos essa pessoa. Na nutrição, confesso-te que já usámos, depois já está, no fundo é já mais a experiência também nos dita como é que devemos ou não comer. Já temos essa rotina, já sabemos que mais ou menos isto hoje em dia também não há muito que inventar. Já temos uma idade suficiente para também conseguir gerir essa parte. Há uns que optam por ter essa ajuda e não há nenhum problema, aceita-se e fazem bem. Nós, ao momento, estávamos na nutricionista do Comitê Olímpico, que na minha opinião é bastante boa. Outras nutricionistas que eu já ao longo dos anos, por exemplo, do clube do Benfica, cheguei a tentar ter algum acompanhamento. Não posso dizer que gostasse assim tanto, mas aí está, no fundo é mais essa parte que é biomecânica. Aí está, não vemos nada dessas coisas. Ok. Pronto, assim, extra isto, a única coisa se calhar mais assim nesta área seria perguntar-te mais nesta parte da equipa, se calhar mais na parte da tecnologia. Agora tem surgido muita coisa, ou seja, bebidas para atenuar o lactato, o bicarbonato antes Sim, das isso é moda. provas, ou seja, mesmo em termos de gadgets, bastantes gadgets novos, potência para a corrida, que cada vez é mais comum. Tens incorporado novas coisas ou tens tentado resumir aquilo que já sabes que funciona para ti e que tem dado resultados? Está uma coisa que falaste, que nós introduzimos, e foi só este ano passado, no ano passado acabámos por introduzir os dois, tanto eu como a Salomé, apenas na semifinal olímpica. Pronto, depois não introduzimos na final porque nenhum passou, infelizmente. Agora, mas foi uma coisa que a partir daí começámos a introduzir, foi pronto, o bicarbonato da Morton. Isso toda a gente, eu acho que já é moda, não é? Já não vais às provas todas e toda a gente. Opa, não te consigo dizer se é toda a gente realmente, mas pelo menos vejo muita gente a tomar, meio fundistas, velocistas, vejo muita gente dessa a tomar. Pronto, este ano, como também sabes, certamente surgiu esta coisa nova do nómio. Realmente é uma Uhum. coisa que se realmente tem influência ou não te consigo dizer, porque isso no fundo eu acho que é uma questão do Mas teu também próprio atleta, tomas? se calhar também. Também. Mas é uma coisa que se calhar eventualmente eles dizem que reduz o lactato. Eventualmente a pessoa, se calhar, para experimentar, se calhar tínhamos que fazer um treino e picar o lactato a ver se e fazer essa comparação algumas vezes, não é? Não tomar e fazer o treino e picar o mesmo treino, e depois realmente tomar e no mesmo treino picar outra vez para ver o lactato que tinhas, e realmente aí percebias se realmente fazia efeito ou não. Mas aí está, no fundo, se tiveres ácido lático, realmente já há muito ácido lático, dá igual, podes tomar tudo o que tu quiseres para reduzir lactatos, que dá-te igual. Quando estás inchado, já não há, já O não que há, eu não, já não há, o que podes eu tomar não, o que tu o quiseres. que eu noto agora é, tem uma pessoa quase que tem de, se vais tomar tudo, quase que, que tens medo é que a barriga não aguente, que é os nitratos, é a cafeína, é o bicarbonato, é o nómio, pá, aquilo deve fazer Sim, eu ali acho, eu acho, sabes que eu acho que estás a ver? também muita coisa também Exato, já tens que ou seja, escolher o teu alguma coisa, ritual não é? pré-prova agora seria tomares, por exemplo, o nómio e bicarbonato Sim, sim, e essencialmente, cafeína, e cafeína é um provavelmente. bocadito. Não muita, porque eu também. E depois aí está, a cafeína é uma coisa que depende do corpo de cada um. Há pessoas que cá tomam 300 ou 400 ou 500, para dar um exemplo, e aquilo
não aquece nem arrefece, é igual, mas eu muita cafeína não gosto, porque sinto, às vezes tomei se calhar, para dar um exemplo, se calhar 300, até 250, que não é assim tanta cafeína quanto isso, senti o corpo um bocadinho pesado, aí está, pode ser só uma coisa da cabeça ou não, mas aí está, depois a pessoa acaba por Claro. não arriscar muito, não é? Se calhar eu São, numa são cápsula se calhar até coisas. reduzo um bocadito. São coisas que depois também a dificuldade é saber se aquilo efetivamente produziu algum efeito ou não, porque não é uma coisa que sintas imediatamente, senão também não era permitido, não é? Se fosse uma coisa que tomasse Lógico. e aquilo andasse demasiado, também Não, não Mas era. isso nem sequer. há uma questão que é, se um dia não tomas e a prova te corre mal, tu vais imediatamente associar ao facto de não ter Claro, tomado, mesmo que não seja. e pode Sim, ter sido por outros fatores, né? Yeah. sim, isso é verdade. Ahm, Em relação ao ponto atual, acho que em termos de calendário competitivo, o que é que estás a pensar fazer? Os cortamatos vão ser uma opção. Eu sei que agora portanto, temos o cortamato em Ui, Portugal, o já me campeonato. vais meter em, Não, já me vais não, meter em não. trabalhos. Não sei se posso responder isso sinceramente. Essa parte do corta-mato não sei se posso responder. A quantidade de Acho que vamos comentários passar à que tens no vídeo. Eu ia perguntar pelo europeu ser em Portugal, mas Não. Aí está. Como não sei se vocês viram ou não, mas é o que é, mas viram de certeza. No clube, isso somos obrigados, maneira de dizer. Nós, quando tu assinas um contrato, tens que o fazer porque tu comprometeste a ajudar o clube naquilo que comprometeste está por as duas vertentes, porque queres e porque também te pagam. É juntar o útil ao agradável e está. Eu, nessas coisas não podemos falhar. Estaremos certamente no dia 23 no Nacional de Corta-Mato, na estafeta mista. Isso não há outra opção. Pelo menos quando digo estaremos, eu e esse Salman, para nós não há outra opção. Mas o europeu de corta-mato, espero que a Federação não veja isto, porque senão vou entrar em problemas. A minha resposta está, durante o ano, desde se calhar da Silvestre do ano passado, insistiram muito neste tema da estafeta mista deste ano em Portugal. A minha resposta da Salomé continua a ser exatamente a mesma, não faz sentido, porque não é. Porque está, não é porque os meus colegas não tínhamos uma boa equipa, porque se calhar até temos uma boa equipa, muito melhor do que era em 2022, que foi a última vez que eu e a Salomé corremos o europeu de corta-mata em Piemonte. Mas está, tu podias apresentar essa mesma equipa, e a mesma equipa que em Piemonte foi 10ª, não ia ser primeira ou segunda ou terceira, na minha opinião, mas está, não é esse o motivo que me faz correr ou não o europeu de corta-mata, é realmente porque não faz parte da minha preparação, eu não quero correr, e está, nós já fizemos 4 provas pela Seleção Nacional este ano, ok, tu podes dizer que 3 são individuais, que é o europeu e o mundial de pista coberta e o mundial de ar livre, são 3 individuais e uma pela seleção em Madrid, realmente coletiva, não é? Agora, a Federação considera que essas 4 competições são competições da Federação, que a Federação inclui como se fosse nós, atletas, damos o nosso. Nós queremos representar a Seleção Nacional nessas ocasiões e damos esse parecer, não é? Nesta situação, nós não queremos fazê-lo, porque está, a época acabou muito tarde, estamos a começar, praticamente não temos nem um mês de treino, entendes? E está, tu podes-me dizer para fazer uma estafeta em dezembro, se calhar já estarão numa forma suficiente para ajudar a Seleção Nacional. Tens toda a razão do mundo, certamente que tens, e podes-me dizer isto, mas eu continuo, na minha opinião, não é por ser em Portugal, eu podia ser ao lado da minha casa no Algarve, e é no Algarve, como tu sabes também, mas podia ser exatamente ao lado de onde vivo, que não iria correr, porque está, as pessoas também temos que ter um bocadinho de liberdade de poder escolher um bocadinho aquilo que queremos fazer, e neste caso não é porque fui campeão do mundo que eu mudei a minha opinião. Eu já tinha esta opinião de não correr o europeu de corta-mata antes, e agora continuo com o mesmo. Não faz sentido, a Federação não deve obrigar os atletas a correr. Não sei se o podem fazer ou não, isso já me faz questões difíceis. Certamente que ainda iremos discutir sobre este tema, mas não entra nos planos fazer o europeu de corta-mata. Na tua opinião, o corta-mato, por exemplo, está para o atletismo, como está, por exemplo, o ciclismo de estrada versus o ciclismo de pista? São disciplinas completamente diferentes, ao ponto de tu dizeres que não vai ter um transfer para mim fazer corta-mato para a pista? Sim, tu podias chegar aqui e eu podia fazê-lo. Por exemplo, se o meu treinador chegar ao pé de mim e diz-me assim: Isaac, eu acho que isto aqui tem benefícios na pista a seguir.
como não me chegam, porque é impossível um treinador chegar ao pé de um atleta de pista e dizer que fazer 1500 metros numa estafeta mista vai-te beneficiar uma vez, vai-te beneficiar na pista, entendes? Uma vez não te faz nada e duas vezes também não. Quando digo duas vezes, é no nacional e no europeu, não te vai trazer nada de benéfico para a pista, porque não traz, mesmo tu agarrares em ti, vais fazer o corta-mato longo. Seja, dar um exemplo, Torres Vedras, corres Itálica em Espanha, corres Cardiff, qualquer corta-mato que tu queiras correr, que no fundo não numa estafeta, mas num corta-mato normal, não é? Na distância normal, longa, para nós atletas de pista não nos dá nada, serve como treino, agarras em ti e treinas. Tu queres fazer um treino no corta-mato, agarras em ti e fazes, para dar um exemplo, 10 vezes 3 minutos na zona do corta-mato, com o intervalo que tu quiseres, e se calhar dá-te muito mais do que fazer um corta-mato. Se calhar o corta-mato perdes treino, se calhar os dias após o corta-mato estás com uma fadiga física, não é o caso desta feita mista, mais uma vez, lógico, mas estás com uma fadiga física realmente se calhar diferente, e se calhar aí até podias dizer, como é mais longo e tal, que eu daria alguma coisa mais do que a estafeta. A estafeta, eu, sinceramente, é uma questão cumprir com o clube. E está, ninguém pode dizer que eu não tenho, que eu ou Salmé ou qualquer atleta que não queira participar do europeu de corta-mato não tem orgulho, nem quer deixar um pouco a seleção nacional de parte, porque não é o nosso caso. Nós temos muito orgulho em representar a seleção nacional, inclusive eu acho que é uma honra para qualquer atleta representar a seleção nacional. Aí está, mas não numa de obrigação, não é? Tu tens que Sim. também querer fazer as coisas, e está. Não pode ser se é Itália, não somos obrigados, e se é em Portugal, somos obrigados. Não faz Sim, sentido. e eu acho que é uma decisão eu acho que é uma decisão que quem está por dentro do que é preciso para ser muito bom numa disciplina sabe que é preciso abdicar. Tu não podes querer ser bom em tudo, tu não podes querer estar em todo o lado. E acho que nesse aspecto. Sim, mas sabes que houve essa visão da parte da Federação em relação ao Europeu de Estrada, por exemplo, não é? Tanto da minha parte como da Salomé, que ok, não podemos estar em todas, ok, nem sequer vos vamos chatear com esta questão, porque sabemos que os atletas não podem ir a todas, não podem ir à pista coberta, as duas provas que houve, não podem ir ao Europeu de Estrada logo em abril, não podem ir em junho à Taça das Nações, como vocês chamarem, e não podem ir ao Mundial, não podem ir, ou seja, não podemos ir a todas as provas que somos, inclusive nós próprios acabamos por abdicar de fazer muitos meetings, porque também não podemos estar em tudo, não podemos ir todos os dias competir, porque no fundo a competição não deixas de ter, de aliviar um bocadinho de treino, que seja 2 dias antes ou um dia antes, e tu, além de perderes treino, também tens um desgaste de viagem, de seja o que for, que também o corpo também pesa. Na altura de treinar, tu podes dizer assim, se cá tens 25 anos ou 26, ou que tiveres, se cá não pesa, mas pouco a pouco tu não sentes, mas aquilo pouco a pouco vai deixando de mostra, e se calhar mais tarde, que é quando tens que realmente render, não rendes, Claro, não rendes por não se causa disso. conseguem, claro, não se E, consegue um título assim, e, aí- campeão do mundo, sem periodização. sim, e eu acho que há erro. Eu acho que o exemplo do ano passado, e esse é um exemplo meu, lógico, o ano passado, por exemplo, aos Jogos Olímpicos, eu cheguei muito cansado. Depois passava ou não à final, já são outros 500. Nunca vamos saber, não é? Podia não passar na mesma. Mas eu realmente tinha uma fadiga física e mental diferente, não é? Sentia-me muito cansado e está, e no fundo, tudo porque realmente apaguei nesse momento muitos fogos e está. E na altura, no dia D, que é quando tens que render, naquele momento era os Jogos Olímpicos, este ano era o Mundial, é a prova mais importante do calendário. Quando chega esse momento, tu, se realmente chegas a esse campeonato muito fatigado, alguma coisa não vai correr bem. E é isso, como estás a dizer, há que escolher, e a Federação também tem que perceber o nosso lado. Nós, com os nossos treinadores, planificamos a época para saber onde é que vamos estar bem, onde é que temos que correr, e essas coisas, todos temos que estar alinhados nessa situação. É só isso. Corrige-me se estou enganado, tu este ano começas a época mais tarde do que em anos anteriores. Tenho a ideia que fiquei com essa impressão que tu fazes, começas numa Diamond League, como terá sido? Não. Não, comecei Mas começar, em Oslo, foi em Oslo. foi Oslo, ok. Sim, Estocolmo foi depois, e foi a Salomé a Estocolmo, não foi? Não, sim, foi isso. Exatamente. Foi 3 dias depois, foi ela que começou Exato. em Estocolmo. Começas um bocado mais tarde, também por causa do Mundial, eventualmente. Sim, por causa do Mundial de Pista Coberta, aí está, no fundo, daquilo que era a crença, que é a crença do treinador, está, ele acredita
o treinador Henrique Pascoal, lógico, não é? Acredita que tem que ter o atleta para estar preparado para competir na pista. E está, outros treinadores podem dizer o contrário e ter as suas opiniões. No caso dele, diz que acredita que os atletas têm que ter no mínimo 7 semanas de preparação de pista, específico de pista. E nós, era esse o tempo que tínhamos, mais ou menos. A seguir ao Mundial fizemos essa pequena pausa, não é? Uma semana mais suave. Porque também vínhamos da China, era uma viagem muito difícil e não vou mentir que tivemos 3 dias sem fazer nada, porque realmente foi muito cansativa a pista coberta, depois a viagem foi muito longa, precisávamos descansar um bocadito e realmente 3 dias também não faz nada, não vais perder a época toda por 3 dias. E está, depois era isso que dava em termos de planificação, treinar um bocadinho e também não vais, ok, estás uma semana mais suave e depois começas logo a matar na pista, não. Também havia que construir um bocadinho, se calhar 2 ou 3 semanas mais tranquilas de base, não é? Em ritmos um bocadinho mais lentos e depois sim começar essa preparação. E só aconteceu por isto, se fosse uma época que se calhar só houvesse o europeu, que foi no início de março, como se eventualmente devíamos ter começado a época, para dizer alguma coisa, se calhar Roma, que foi no dia, ou por aí, mais ou menos início de junho, ou então se calhar no final de maio. Mas está, eu recordo-me que em 24, ano passado, eu comecei a competir em Doha, por aí, Abril, cara, o dia, não, foi em maio, maio, início inícios de de maio, maio. era para aí 11 de maio, ou seja, porque a época assim o permitia, porque aí houve o Mundial de pista coberta em Glasgow, e está, mas como foi no início de março, permitia que isto acontecesse, e mesmo assim, vejo, mesmo assim, na altura, era um bocadinho precoce, mesmo assim, competir, mas podíamos fazer isso perfeitamente no momento, podíamos decidir isso. Está. E tu não indo ao corta-mato, o foco estará também no Mundial de Indoors, inicialmente. Sim, às vezes isto é a realidade. Se as pessoas, isto no fundo nós temos que dizer a realidade, não é? Não é que não há nenhum problema com isso. Os atletas que estão na preparação olímpica no nosso país, não é? Lógico que aqui estamos a falar de Portugal, não estão, no meu caso em específico, e todos, não há aqui ninguém vai inventar aqui coisas. Que é, todos os atletas que estão na preparação olímpica, estão na preparação olímpica do atletismo, vamos ao atletismo, estão na preparação olímpica porquê? Porque na pista mostraram resultados diferentes, não é? Se no corta-mato, se calhar o atleta for medalhado, se calhar o atleta vai ter preparação olímpica, porque se calhar, não sei, nem sequer sei se isto acontece, não, estou só a tirar para o ar, nem sequer sei se realmente o corta-mato está englobado nesta situação, que acho que não até. Entendes? E esta é a realidade do corta-mato. Se calhar, e mesmo próprias marcas desportivas, se valorizam um pouco a pista coberta, imagina o que é que valorizam o corta-mato. Nada, praticamente. Está, pois cada um tem os seus objetivos, cada um gosta do que gosta, de fazer o que gosta. Agora, eu sou apoiado por Portugal, pelo que quiseres dizer, o Estado apoia-me porque eu faço na pista, não por aquilo que eu faço no corta-mato. Pois, isso também, Isso, depois, e também está, te acaba por ter de condicionar a forma sim, como abordas. e foi aquilo que eu já tentei explicar à Federação, que é, ok, houve a Taça das Nações e o Isaac Nader é pista, eu disponibilizei-me a participar, porque eu podia dizer, não participo. E se calhar, mais uma vez, tínhamos uma guerra. Apesar de, como vocês sabem, tínhamos, por exemplo, nos 1500, por exemplo, tínhamos atletas que podiam perfeitamente fazer o atual. Felizmente, lógico, tínhamos atletas de nível para poder fazer a prova pelo Isaac, não é? Depois ganhavam ou não, mais uma vez, ninguém aqui é mágico, não temos bola de cristal para saber se isso acontecia. Agora, tínhamos atletas que podiam substituir a um bom nível o Isaac. Agora, eu aí não podia recusar. E é justo, ok, eu vou dar isto, porque eu faço 1500 metros, faço pista, vou ajudar o meu país. Faz todo o sentido. Agora, no corta-mato, não faz sentido porque em Portugal nós chateámos os atletas e se não fosse em Portugal não dizíamos nada. Passávamos deles. Isto não pode ser assim, porque está, o corta-mato vão ver o corta-mato, infelizmente todos sabemos isto, vão ver o corta-mato, todas as pessoas que sabemos que vão ver, os pais, os amigos dos atletas vão correr e os estrangeiros que vão ali ver os seus familiares a competir também. Não vai haver mais do que isto. O comum português
que está ali em Lagoa, por exemplo, ou vai um português em Lisboa deslocar-se, que não quer saber de atletismo para nada, infelizmente, era bom que acontecesse, atenção, mais uma vez era muito bom que acontecesse, não vai um português qualquer ali de Lisboa, e tu dar em Lisboa porque é para ser um bocadinho mais longe, não é? Não se vai deslocar ali a Lagoa para vir para o corta-mato. E está aí, isso temos que ver, não nos dá, para mim não me dá grande coisa, eu prefiro, como estava a dizer, continuar a minha preparação tranquilo, estar em altitude, para realmente render onde eu quero render, que é na pista coberta, que é isso sim me vai dar alguma coisa para aquilo que é a minha carreira desportiva e para aquilo que eu quero fazer, não há nada, é só isso. Estávamos a falar agora da periodização e da importância disso também para a gestão da época, a gestão da energia ao longo da época. Uma coisa que eu acho que não falei contigo no primeiro podcast e que tinha alguma curiosidade de saber como é que tu geres, porque acredito que te apareça pela intensidade e pelo volume de treino que faças, que são as lesões. Como é que tens lidado com... Acredito que não tenhas tido assim nenhuma lesão grave os últimos períodos, mas acredito que tenhas alguns períodos mais com um toquezinho, com uma fadiga. Como é que tu geres isso? Como é que é a tua abordagem? E também como é que tratas e como é que tentas não parar de treinar quando tens uma limitação? Porque acho que isso é uma gestão que normalmente os melhores atletas sabem fazer muito bem, sabem ler o corpo e sabem até levar até àquele limite de não passar por uma lesão, mas não abdicam do treino. Como é que fazes essa gestão? Essa pergunta é difícil de responder. Por exemplo, dou-te um exemplo. No ano passado, nós estamos em Font-Romeu agora, há exatamente um ano, no mesmo sítio, aqui comecei assim com uma dor na zona da tíbia, por exemplo, mais ou menos. E está, no fundo, ela estava a falar de uma altura que não tínhamos nada assim tanto tempo quanto isso, tão pouco, tão rápido como isso, porque não estávamos no momento ainda de preparar a pista, não é? Ainda era muito precoce, outubro não faz sentido. Reforçávamos, se calhar nesse momento reforçávamos qualquer zona do corpo no ginásio, o core, ou seja, o que for, mais do que o normal. Sou um bocadinho sensível nessa zona, não é? Cada um tem o seu tendão daqueles, como se costuma dizer. E reforçámos um bocadinho mais essas partes. Eu essencialmente a zona do gêmeo, tíbias, por aí. Tíbia, como quem diz, o osso não se reforça o osso, né? Mas essa zona à volta tentámos reforçar um bocadinho mais e está aí. E está, quando as coisas têm que acontecer, acontecem. Tu podes fazer o que tu quiseres, que vai acontecer na mesma, podes ser o controle que tu quiseres, mas é difícil. Como é que tu controlas? Ok, eu só posso ir até aqui. Não sabemos, não é? Sabes que só sabes quando realmente chegas, bates na parede, e a bater na parede é realmente lesionar-te a sério, e sabes, ok, vou dar um exemplo, tu fazes 200 km, se o teu corpo não aguenta fazer 200 km, vais bater na parede, vais lesionar-te, e se calhar, só posso fazer 180, um exemplo, não é? E já não vais fazer os 200. É a única maneira de tu realmente conseguires contornar essa situação. Mas mais uma vez, se tiver que acontecer, acontece. Eu penso muito assim, tudo o que acontece na tua vida acontece porque tem que acontecer, não é? Eu acredito muito que as coisas que nós, é só a minha crença, que nos acontecem, sejam boas ou más, está destinado a acontecer. Por mais que tu faças o pino para evitar, vai acontecer na mesma. E eu tive alguns toques, para isto todos temos pequenos toques ou durante a época, mas no fundo, eu não sou provavelmente a pessoa mais, como é que é dizer? Conservadora. Conservadora, também se calhar devia respeitar, agora se calhar cada vez respeito um bocadinho mais o corpo nesse sentido, porque agora no ano passado em Serra Nevada quem chegou a ver um bocadito essa minha parte, além da São Tomé, foi o Duarte Gomes. Estava um pouco coxo porque realmente tinha essa pequena dor na tibia, ainda arrastou-se um bocadinho durante algum tempo, mas tínhamos que controlar, da única maneira que podes controlar, podes gerir um bocadinho mais a carga de treino, mas também tens que fazer praticamente fisioterapia todos os dias, e de segunda a sexta, até passar, lógico, senão não há outra hipótese. Naquele momento era grave a esse ponto, não é? Ao ponto de teres que fazer fisio todos os dias e gerir um bocadinho se calhar cargas de treino. É mais ou menos assim que tu tens que gerir, depois acontece ou não. As lesões são assim, dizer que ninguém tem dores ou que é tudo de cor de rosa é mentir, não é? Isso não acontece com ninguém. E há momentos que em 2024, por exemplo, eu não tive nada, tive um ano super tranquilo, as dores que tinham eram normais, básicas, não me impediam, nem tive que alterar nada nunca. Em 23, por exemplo, quando fizemos a alteração de treinador na pista coberta, eu fiz o europeu de pista coberta com o idemócio, por exemplo, nessa zona da tíbia, estás a ver? Ou seja,
no fundo é sempre uma questão de, também de sorte, porque está, tu às vezes treinas exatamente igual e não te acontece nada, e às vezes acontece. Por exemplo, eu recordo-me que nessa altura, quando tive o Edemócio em 2023, uns colegas nossos na altura também no fundo são estrangeiros, não é? Nós espanhóis também são estrangeiros, lógico, para nós. Mas os nossos colegas, treinávamos com colegas espanhóis e nós éramos os dois estrangeiros no grupo e tínhamos mais dois estrangeiros. E eles perguntaram ao Salomé, então o que é que o Isaac fez agora? Teve esta lesão, o que é que ele mudou no treino ou na sua abordagem? E a Salomé disse nada. Respondeu nada, não mudou nada. E é verdade, eu não mudei nada. Tive a sorte que, por exemplo, no verão se calhar estava mais habituado ao método de treino, se calhar inicialmente confesso que para quem não está habituado àquele tipo de intensidades nem de volume tão forte, inicialmente se calhar na parte da pista cedi-me um bocadito, não é? E depois está o corpo, e às vezes cá não é ceder, às vezes o corpo não está habituado e tens de dar esse tempo ao corpo, e é esse o respeito que tens de ter por ti próprio e pelo teu corpo, essencialmente, que é dar o tempo a que ele se habitue a certos processos, e está tudo bem com isso. Fábio, em relação aqui ao podcast também dos nossos temas, tens mais algum ponto que gostasses para finalizarmos? Eu queria só falar, pá, é um tema complicado, acredito, mas que me chateia muito. Não é nada demais, mas é polémico e acho que irrita. É, pá, as É pessoas tipo, já não gostam muito de mim, assim, não, qualquer dia não, não gostam não, mesmo nada. nada disso, nada disso. É polémico, mas acho que é estúpido. Pá, os comentários que. E eu vou dizer, pá, acho que não vou cometer nenhuma inconfidência, pá, tipo, eu digo, eu gabo a paciência da tua mãe para responder a todos os comentários das pessoas que vão. Pá, sério, porque como é que tu lidas com esta questão das pessoas, tu ganhaste a medalha e depois vem aqueles comentários ridículos que não és português, que isto e aquilo por causa do teu nome. Para começar, eu digo, se tens de ter um grande estofo para suportar estas coisas todas, e lá está, eu digo, a tua mãe, epá, está tipo no altar, porque a paciência que ela tem para estar a responder a toda a gente é inacreditável. Mas tu, como atleta, como é que lidas com isso? Pronto, eu primeiro vou-te responder que já vou finalizar a resposta, calma, mas vou começar porque, sinceramente, eu acho que comentários de Facebook, essencialmente, ou Instagram, o que quiseres dizer, mas essencialmente no Facebook, o Facebook para mim nem devia existir, nem, é uma nulidade completamente. Está, não, já nem faz sentido nos dias de hoje, em 2025, existir o Facebook, isso já nem é rede social, é após Estás a avózinhos que voz. gosto, não tem nada a fazer da vida e para as pessoas não têm nada a fazer da vida. Aí está, os comentários são o que são. Tu, se calhar a mim chateia mais tu chegares ali e criticar já este atleta não vale nada, ou seja o que for, e não me afeta nada. Primeiro, não me afeta qualquer um dos comentários que pudéssemos dizer aqui sobre a minha pessoa, porque está, também no fundo, eu penso muito, as pessoas não me dão de comer, não pagam as contas ao final do mês, e essa é realmente a minha maneira de abordar as situações. Segundo, podem dizer que tu não és português, que és chinês, o que as pessoas quiserem dizer, no final tu trabalhas para aquilo que queres trabalhar, não é? Eu gosto de fazer atletismo, trabalho para ser o melhor que eu conseguir ser, e não vai ser um comentário que me vai impedir de fazer aquilo que eu quero ou não fazer, não é? Mas aí está, como eu disse, em relação à minha mãe, se é ou não, eu acho que não é positivo responder a essas pessoas, não porque, está, eu não sou pai, não sei como é que agiria nessa situação, mas se calhar agiria como faço hoje em dia. Não, para mim não faz Estás a sentido voz. responder, porque essas pessoas se calhar têm déficit de atenção, não têm mais nada a fazer da vida e se calhar esse é o grande problema delas. Mas é como eu te digo, eu essa gestão faço completamente normal. É normal isso para mim, porque realmente quando chega o momento de competir, está, no fundo, e tem que ser assim, ao nível que nós estamos a falar, na minha opinião, tem que ser muito assim. Quando tu estás a competir, és tu e tu. Contra ti, não há. Ok, tu competes contra pessoas, está tudo certo, mas não podes estar a pensar se a Salomé vai achar, o que é que a Salomé vai achar se não ganhares, se fores quinto, o que é que a mãe vai achar se fores 12º, o que é que o treinador vai achar, tu tens que. Está, porque se nós formos pensar o que é que as pessoas vão achar de nós se fizermos aquilo menos bem, nós temos uma condicionante. E aquilo sim vai-nos colocar a pressão e vai fazer com que tu não consigas fazer aquilo que tens que fazer
como podes fazer no momento, não é? Porque depois podes ganhar ou não, já são outros fatores. Agora, eu acho que essa tem que ser a abordagem das pessoas, realmente os ruídos externos, ou naquele momento é só tu, não faz sentido. Os comentários das pessoas, está. Eu até acho que comigo até são muito softs, não é? Se a pessoa dizer que não é português, as pessoas pensam o que quiserem pensar, isso não há nenhum problema. Agora, quando dizemos isto é chato, eu confesso que, efetivamente, sou um ser humano, nesse aspecto não há nada a dizer, não é? As pessoas ficam. Eu sou português, nasci em Faro, e eu vou dar um exemplo. Vou contar uma história que não é grande história, mas pronto. O meu pai é de origem marroquina, não é? É marroquino. E há uns anos dizia-me que se um dia ganhasse uma medalha internacional, devia levantar quando cortasse a meta e depois a bandeira que te dão, devia levar a bandeira de Portugal e a bandeira de Marrocos. E eu disse ele, mas isso nem sequer faz sentido nenhum. Mas porquê? Porque eu sou português e não tenho nada a ver com Marrocos. Ok, posso ter alguma coisa a ver porque tu és marroquino, ok, está tudo certo, mas efetivamente não sei falar marroquino. Fui a Marrocos 2 vezes, nem me lembro direito de que é que de Marrocos. Se calhar não sei se vocês já alguma vez foram a Marrocos, mas se calhar sabem vocês mais de Marrocos quase que eu. Agora, efetivamente, está. Eu acho que eu já vi comentários bem mais ofensivos a colegas meus. Eu recordo-me há uns anos, mas cá também recordo que eu falei com ela algumas vezes, falei com ela sobre esse comentário. A Oriol chegaram a lhe chamar gorila, e sempre mais ofensivo do que dizer que não é daquele país, não é? E dá igual, eu acho que a pessoa, se tem orgulho em respeitar o país, paga impostos no nosso país e está ali e tem cartão de cidadão, é tão português quanto os outros. Essa é só a minha opinião. Se calhar as pessoas que votam no Chega, se calhar não pensam o mesmo que eu, mas eu penso assim. E eu acho que as pessoas que realmente são humanas e realmente têm um pingo de, como é que é dizer, de amor ao próximo, não é? De maneira de dizer, e gostam de estarem no seu cantinho, tranquilas e sem chatear ninguém, não fazem esse tipo de comentários, porque realmente têm mais que fazer. Porque está, tu podes chegar ao pé de qualquer pessoa porque tem um bocadinho, é um bocadinho mais escuro, ou tem um nome, acaba em não sei quanto, não sei o quê, e vais dizer que não é português. Não, nós devíamos chegar por aí. Se calhar o povo português é aquele que mais misturas tem. Se calhar a pessoa que comenta isso, que se calhar podes lá chamar-se António Silva, para dar um Isaac que as pessoas gostam muito de dizer gostam de falar dos típicos nomes portugueses, não é? Que é só o António Silva, o Manel Silva, ou seja o que for. Se calhar têm familiares que se calhar são de outros países, não é? Há pessoas que se calhar nasceram, apesar de serem colónias portuguesas, se calhar não são Portugal, e se calhar também e são pai e mãe e não nasceram em Portugal, mas vieram para Portugal. Essa pessoa Não, nasceu em Portugal, eu acho que não tem lógica, eu acho que não faz sentido e acho que foi isso que o Fábio também tentou dar ênfase, é tu ganhares uma medalha para Portugal, uma coisa histórica, e ficar-se a focar numa coisa que não faz sentido, mas é assim, Mas as isso críticas vão sempre as críticas vão não eu querem acho que saber hoje, disso. eu acho que hoje em dia faças o que tu fizeres, eles vão, quem quiser, quem está para criticar vai sempre arranjar uma forma, e depois eu acho que sinceramente é pensar, tu ganhas um título, uma medalha de ouro por Portugal, fizeste todo o teu percurso em Portugal, nasceste em Portugal, representas Portugal há anos, ganhas um título histórico, quem está para mandar uma mensagem a criticar vai sempre criticar, e essa pessoa, como tu dizes, não pode estar bem. Não pode estar bem, e tu notas, tu se fazes um post no Instagram, estás-te a gabar, se não fazes, não mostras às pessoas nada. Sim. Se tu falas de ti, se falas dos outros, portanto, há sempre uma forma de, Sim, em qualquer situação, teres uma perspectiva de crítica. Se dizes que queres ganhar, és arrogante. És arrogante se não dizes, não tens confiança, não é? Não tens confiança em ti. Opa, é muito difícil. No final do dia, opa, tu chegaste e fizeste e é isso que marca, é o título. Sim, mas acho que depois o resto à volta é tudo ruído, não é? É um ruído. O importante, como tu sabes, é que, e é aquilo que eu acredito, não é? Em primeiro lugar, as pessoas que são connosco diariamente, essas é que são realmente as pessoas, todos somos assim, que são realmente as pessoas que nos importam realmente que fiquem contentes, e realmente o importante é que também, que se calhar, no número 90 e tal % dos portugueses
são aqueles, se calhar, por exemplo, dar um número que há 5% que não criticam e que fazem esse tipo de comentários, 90% também ficaram contentes. Aqueles que realmente viram, não é? Também, também é importante Muita dizer isso. gente viu. Agora, muita gente ficou contente e isso é o que Claro, nos e é mais realmente importante também focar aí. deixa-nos contentes. É essas pessoas que nós temos que focar. Agora, aqueles que fazem ruído podem falar até, pelo menos para mim, podem falar até amanhã. Sabes que eu falei disso porquê? Porque eu vejo os comentários vão aparecendo nas publicações. É pá, tipo, a sério, não é comigo, mas irritou-me tanto. Não, a Sim, mim mas também, também me sabes que às tira, vezes sério. é difícil tu, até outras pessoas, só tenham duas hipóteses. Ou chegam ali e a pessoa que faz o post e vai ver todo o comentário ao pormenor e apaga Mas esses ainda comentários menos é positivos, pior, é pior, é pior. ou bloqueia os comentários, não, para quê? Deixa. Eu acho que a melhor coisa, Fábio, é pensar que quem está a mandar um comentário desses não pode estar bem. Porque imagina, eu aqui no Tricast, eu fiz uma altura, eu não sei se tu viste isto, mas eu quando foi o Tour de France, numa altura fizemos aqui um podcast e falámos do Vingegaard contra o Pogacar. E eu disse que achava que, pelo que eu estava a ver da volta à França, que quando chegássemos à alta montanha, que achava que o Vingegaard, por se estar a defender bem nas etapas mais clássicas, que podia surpreender, porque tinha melhor equipa. Pá, e o que acontece é que no dia eu tinha posto isto antes, e no dia a seguir o Pogacar vai e mete 3 minutos em toda a gente. Pá, e os comentários que houve de insultos, de que eu era da Visma, que eu odiava o Vias? Pogacar, que eu recebia deles. Epá, e eu fiquei assim, calma, man. Mas é assim, a realidade é, aquele vídeo teve um alcance brutal, ganhei mais seguidores, e eu não respondia a ninguém, quase. E quando respondia em sátira, porque eu sabia que uma pessoa que estava a comentar aquilo não podia estar bem. Tipo, do género, és completamente alucinado da cabeça. Epá, comentários que vão bloqueados pelo Instagram, que eu nem vou partilhar aqui. Epá, mas tem de ser de uma pessoa que está com algum problema, porque opá, tu fazes mera aposta, não é? E estás a apostar num Sim, tipo que já não. ganhou 2 vezes a volta à França, não estás a apostar Ou não Estás vai? a, num claro, ciclista também ali Portanto, pronto, do melhor ali do bairro era quase dele. como tu dizeres: olha, eu aposto no Josh Kerr e o Josh Kerr tem o estiramento ou tem uma lesão. E depois a malta dizer que pá, tu és maluco, apostaste no Josh Kerr, alguma vez ele ia ganhar. Estás a ver? Mas pronto, eu acho que é um tema que nunca vai parar, nunca vai parar, isto vai sempre acontecer, e eu acho que quanto mais acontece, por vezes até é sinal que a pessoa que está a ser criticada está a fazer alguma coisa de destaque, né? Porque Sim, não comentam quem faz coisas mais. No fundo E é certamente. inveja, certamente. Portanto, mas pronto, Sim, olha, acho que olha cá quem não acredita na inveja. não, isso Mas, não. mas é verdade. Já há um pouco tempo alguém comentava isso comigo. Já não me lembro quem foi. Eu também não ia dizer nomes aqui, lógico. Mas alguém comentou comigo isso, que a inveja não existe. E eu, porquê que não existe? Na minha opinião existe, atenção. Mas e porquê que não existe? Porque cada um tem as suas coisas e tal. Sim, mas não quer dizer Pá, que não exista, não tu é? tens uma linha ali muito, muito, muito fininha entre tu estares realmente a apoiar a pessoa ou tu estares a apoiar, mas com um toque ali de é só para dar Sim, aquele sim. boa postura. Um, mas isso vai sempre existir, não, é algo Não, inevitável e é algo que é o mundo que tu. temos. É o ser humano é assim. É o que é. E acredito que no teu nível cada vez vais ser mais bloqueado, ou seja, cada vez isso te vai impactar menos. Claro que, por exemplo, um jogador de futebol, e especialmente aqueles de topo, já têm de estar blindados. Eles nem podem olhar para os jornais, não é? Eles nem podem, não é? Por exemplo, um treinador de futebol, um Ruben Amorim em Manchester agora, eu imagino que ele nem pode olhar para os jornais, não é? Ele tem só de se focar no seu dia a dia porque é isso que o vai fazer andar para a frente. Mas isso é Sim, mas inevitável e vai acabar por tu, tornar o atleta mais forte. sim, então, mas o teu é o que é. A pessoa que mais nome dá ao nosso país em termos desportivos é o Cristiano Ronaldo, não é? E quem é que o critica mais? Se fores É um analisar bem, português. quem é que a pessoa que critica mais? Os portugueses. yeah. E tu consegues criticar a pessoa que, em termos desportivos e em termos futebolísticos, é o que estamos aqui, ele é futebolista, não é? Mais deu a Portugal e mais ajudou o nosso país. E hoje em dia continua, pode ter 40 anos, pode ir a passo, podemos dizer aqui mil e uma coisas. Eu primeiro não vou dizer mal do Cristiano porque sou um dos maiores fãs dele. É o que é. Agora,
não vamos dizer aqui, ele não produz o melhor futebol do mundo, é o que é factual. Não vamos aqui dizer, o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo. Não é o melhor jogador do mundo, atualmente. Não joga para isso. Mas o que é certo é que ele, com 40 anos, vai à seleção e a seleção ganha porque o Cristiano Ronaldo faz 2 golos. Pá, se o Ronaldo só tem que encostar a bola, mas ele tinha que estar lá para fazer o golo. Mas as pessoas, os portugueses, este velho nem devia estar aqui a jogar. As pessoas são assim, não... E finalmente o português é muito assim, gosta de criticar só porque sim, porque a pessoa não pode ter um bocadinho de sucesso. E pronto, neste caso ele não tem um bocadinho, tem. Este aqui tem muito. Este tem muito, mas pronto, é o chato, mas é os seres humanos em geral, não é? Não são todos assim, e felizmente, senão tínhamos problemas, não é? Entre aspas. É muito assim, não pode ver o outro nunca melhor do que ele. Pode estar bem, mas nunca melhor que ele. Isso é o que surge, o que o Fábio diz, a inveja. E é que surge a inveja. Bem, vamos Mas pronto, encerrar este capítulo. enterrar e também Já faz vou uma dar manhã. Esta é a parte que tens que cortar, hein? Esta parte não pode Não, ser. isto tem de ter sempre um bocadinho de polémica, né? E de partes mais. É como eu digo, pá. A malta quer isto, quer um bocadinho de... assim cada vez gostam menos de mim, pá. Já me vão chamar arrogante outra vez. Então, mas estás blindado, pá, estás blindado. Não, mas acho que também, e porque também estás aí com mais uma horinha que nós, já deve ser aí 10h30, mas acho que foi aqui um belo podcast, especialmente focado aqui na parte do Mundial, que acho que da minha parte, estando aqui no Tricast e o Fábio também no VO2, o relevo que deu, acho que também faz parte ou seja, é uma obrigação, entre aspas, que eu tenho de lançar este podcast, porque acho que devias ter tido muito mais até canal, e quando falo de canal não falo do Tricast, falo na RTP ou na TVI ou nos canais abertos, e acho que o mínimo, quando falamos das páginas ligadas ao desporto, ainda para mais de endurance, acho que é dar relevo sempre a isto, e da minha parte é sempre o meu foco, e acho que todos os que assistem a este podcast valorizam muito o atletismo e valorizam muito este resultado, e também tem de ser para essas pessoas que às vezes se conquista isto. Não é tanta gente como se calhar queríamos, mas às vezes é as pessoas que têm de ser. E é melhor que nada. E se não for com estes resultados, então aí é que não há hipótese. Portanto, tu fizeste a tua parte e agora é capitalizar com conteúdo, é capitalizar com divulgação e com mais resultados para esta época que vem, que espero que corra pelo melhor. Fábio, só para fechares. Uma época que já começou muito bem com aquela vitória na milha. Ainda nem tinha começado a aquecer. Pois, basicamente foi quantas internet tinhas? Tu picaste no final para ver se estava em limiar? Não. Em limiar não ia certeza. Ia na zona 10. Ias VO3? Certeza. Não. No fundo nós normalmente fazemos sempre muitas vezes estas milhas, já é regular, não é? Já cá são o quê? Esta foi a quinta vez que ganhei seguida ali em Barango. E eu assumo perfeitamente, não há nenhum problema com isso. Se calhar as outras vezes chegava lá com um mês de treino e agora cheguei com uma semana e pouco, e realmente aí custou-me sair um bocadinho mais do pelo, mas pronto, aí está, no fundo. Todos chegamos, é verdade, todos chegamos, aqueles atletas que correm ali são atletas muito bons, todos, que eles também, no fundo, as pessoas podem dizer o que quiserem, mas são os melhores espanhóis, essencialmente, que estão ali a correr, que eles contratam essas pessoas. E todos chegamos, a maioria deles foram ao Mundial, todos chegamos mais ou menos no mesmo estado de forma, que é zero, não é? Que é zero, e está no fundo, ganha aquilo que se calhar naturalmente safa melhor neste tipo de corridas, porque às vezes são corridas, não são assim tão fáceis, parece que é uma retazinha para a frente e para trás, e aquilo é muita mudança de ritmo, porque no fundo acabas a reta é 360 graus para trás, ou seja, no fundo depende depois também da milha, se calhar há umas que são 3 voltas para dar a milha, outras são 4, outras são 5, depende da reta que eles façam, e não é assim tão fácil de gerir, porque realmente é chato estas mudanças de ritmo, mas aí está, uns depois dão-se melhor, outros pior. Eu, felizmente, todas as que fiz neste conteúdo ali, neste contexto assim em Espanha, todas as que fiz ganhei sempre, mas eu não sou muito bom por Ou seja, a prova tem retorno de 180 graus. Sim. Esta última então já experimentaste fazer Então já experimentaste fazer a viragem japonesa? Ou quê? Que apareceu-me um vídeo. Eu testei com o meu irmão. Não viste? Em Tóquio.
Epá, é andar, é virar de costas. Tipo, quando estás a chegar ao retorno, viras de costas e depois sais. Epá, aquilo eu já experimentei, aquilo é só Epá, uma a- estupidez. a- Mas a- eles a pro- fizeram isso na maratona. olha que a probabilidade de tu seres completamente alparrelado Empurrado é e. gigante. É gigante. Yeah. Hugo, eu vou sabotar aqui o script, mas eu tinha mais uma pergunta para fazer ao Isaac. Faz, faz, faz. Ahm, há 2 anos, acho que foi há 2 anos, ou ano passado, foi ano passado, acho que foi ano passado, fiz uma entrevista ao Samuel Barata e ele disse-me que tu ias bater todos os recordes nacionais, menos, Epá, menos, menos o da maratona e da meia maratona que eram para ele. da maratona não, que eu não fiz mal a ninguém. Portanto, é um desafio que quererás abraçar, limpar aí os recordes nacionais até aos 10 mil, pronto. Opa, isto é assim, temos, temos tempo para subir até essas distâncias. Para já não, os 10 mil, por exemplo, não é tanto, nos 10 quilómetros não, nem sequer é uma coisa que me passa muito pela cabeça. Eu no início do ano tinha feito o recorde nacional, entretanto bateu, já fez o Barato e agora já fez o Zé. Não, mas não é uma coisa que penso muito. Os de realmente pista importantes que eu realmente queria bater, e se me perguntas qual é o recorde nacional que eu realmente queria bater, é o de menos de 330, esse já o fiz. Se depois realmente vai haver alguém a fazê-lo sem ser eu, não sabemos, isso só o futuro dirá. O Zé ou o Nuno são os atletas que neste momento podemos dizer que têm mais condições sem ser eu, para fazer certas marcas. Agora, está, é o recorde que eu queria fazer, já o fiz, mas está, no fundo, todos, se eu passar noutras distâncias, se calhar se passar uns 5 mil, certamente que eu quererei fazer uma grande marca, e certamente se me perguntas qual era uma marca que eu gostaria de fazer aos 5 mil metros em pista, era menos de 13 minutos, isso era realmente a coisa que eu tinha em mente de fazer um dia. Quando vai ser também não te consigo dizer. Este ano tínhamos pensado, por exemplo, fazer a estreia, mas aí está, como o Hugo falava há bocadinho na questão de gerir dores ou não gerir dores, nesse momento que era mais ou menos a possível estreia, até coincidiu um bocadinho depois de Oslo, havia uns 5 mil metros bons para se correr, mas está, não queríamos arriscar, que são muitas voltas a uma a grande velocidades, não é? Não deixam de ser muito, não é, é muito tempo a correr rápido, e não queríamos arriscar muito. Quem sabe este ano haverá essa estreia e eu está. Eu penso muito assim, se é para entrar, quando for para entrar, era para entrar a sério, mas não te posso prometer que penso muito nesse recorde de Portugal nos 5 mil metros, por exemplo. Dos 10 mil, então Muito nem vamos tempo. falar que isso ainda é muita fruta, ainda falta muito tempo para pensar se querem 10 mil metros na pista. Aliás, só fiz uma vez, não é? E até foi uma vez no Inatel, nessa altura até fiz mínimos para o Campeonato da Europa. Não sei dizer se era sub-23, que eu de juniores não fui a nenhum e mínimos também não fiz nenhum, infelizmente, mas a realidade é que foi a única vez que fiz em pista de 10 mil metros. E está, no futuro próximo, e quando digo futuro próximo, estamos a falar de pelo menos nos próximos 3 anos, até este ciclo olímpico, isso nem sequer está em mente, não está previsto fazer. Não quero fazer. Esse é essencialmente o ponto. 5 mil metros, isso vai acontecer, entretanto, a estreia. Agora, mais uma vez, a marca que farei já, isso só saberemos quando acontecer. Todos os outros envolve se calhar antes. Se me perguntares também na pista coberta, já tinha em mente este ano, por exemplo, ter feito uns 3 mil metros, e quando digo 3 mil metros, tentar correr aí na barreira dos menos de 7,30 em pista coberta. Este ano vamos ver se o calendário permite, porque está, primeiro eu aposto naquilo que realmente aposto, que é 1500 metros, e depois logo vejo o que é possível fazer à parte disto. Por exemplo, este ano eu queria fazer essa estreia e não me permitia, porque também tenho os meus compromissos com o clube, e tenho todo o prazer em cumprir com o clube, porque realmente, primeiro porque sou benfiquista, e segundo porque, está, como eu disse há bocado, sou uma pessoa profissional e os compromissos que assumo tenho que os cumprir, e é o que é. Primeiro, se não, se calhar mandaria-me embora, é o que é também. Mas já também não é assim, não chegas ali e mandas embora um atleta só porque não fez uma prova, mas efetivamente o futuro vai acontecer. Não posso dizer que são todos que vou tentar bater esses recordes nacionais que o Barata falou, todos, mas alguns tentarei fazer, isso posso dizer-te. Eu só para terminar, só te queria agradecer por me dar tanto trabalho ao longo Epá, deste ano e espero que me dês mais trabalho nos próximos. obrigado.
Pronto, acho que ficamos por aqui hoje. Obrigado, Isaac, obrigado, Fábio. Mais aqui um podcast fixe aqui na nossa collab. Acho que vamos manter isto assim, a cada 4 episódios, um episódio focado em atletismo, em collab. E que seja sempre com resultados destes, não é fácil. Vamos ver. Se calhar ali para a altura do corta-mato, pode ser que tenhamos alguns resultados para destacar por aqui. Mas pronto, da minha parte, obrigado aos dois, obrigado também a todos os que assistiram e continuem aqui a acompanhar. Mandem mensagens, comentários, mas positivos. Tá bem? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado, Até à tchau. próxima. Tchau. Até a próxima.